Aula 2 de fonética 2. Falaremos do caso da lexicalização. Simplificando, podemos dizer que o lexo consiste de um conjunto de itens lexicais e de suas respectivas propriedades relevantes para a organização da gramática. Falantes do português têm, por exemplo, uma entrada lexical como planeta, cujas propriedades listadas podem ser substantivo masculino. Cada palavra é associada a uma entrada lexical. No caso da palavra planeta, todos os falantes têm a mesma entrada lexical e as mesmas propriedades específicas. Substantivo masculino. Há, contudo, exemplos como Guaraná ou telefonema, que não apresenta a mesma entrada lexical para todos os falantes. Para alguns falantes, há especificação de que estas palavras são masculinas, o Guaraná, o telefonema. E para outros falantes, a especialização de que essas palavras são femininas, a Guaraná, a telefonema. Dizemos neste caso que para as palavras Guaraná, telefonema, o gênero é especificado lexicalmente, podendo ter duas alternativas possíveis, masculino ou feminino. Não há uma opção melhor, pior ou certa ou errada. Dizemos que a lexicalização deste item para os falantes determina a forma a ser adotada. No caso de Guaraná, telefonema, temos que a mesma entrada lexical tem propriedades específicas diferentes. Há um outro caso de lexicalização que envolve palavras que têm a entrada lexical diferente e as mesmas propriedades específicas. Para alguns falantes, as formas vassoura, assovio, são substantivos, sendo vassoura feminino e assovio masculino. Para outros falantes, as formas vassoura, assovio não existem. As formas correspondentes com o mesmo significado e as mesmas propriedades específicas são vassouras, assobio. Estas formas são substantivos, sendo vassoura feminino e assobio masculino. Pode ser que um falante tenha as entradas lexicais vassoura e assobio. O falante faz uso da forma registrada em seu léxico. Finalmente, há casos de uma palavra apresentar duas formas lexicalizadas diferentes para o mesmo falante. Um exemplo é a palavra ruim, que para inúmeros falantes do português pode ser pronunciada como ruim, ruim, né? O acento no i, ruim, ou acento no ruim. O símbolo indica a alternância entre formas, então dependendo da situação que você colocar, né? Podemos concluir que não há variantes melhor ou pior de uma língua. Há variantes de prestígios estigmatizadas ou neutras, para definir as propriedades a serem adotadas em sua variedade pessoal. Um falante conta com várias fontes de informação linguística e não linguística de outros falantes. Mesmo que a seleção não se dê conscientemente, define-se opções e caracterizam-se assim as particularidades de fala de um indivíduo, ou seja, um idioleto. O que é interessante é que, embora todo e qualquer indivíduo tenha características específicas em sua fala, há uma enorme porção compartilhada com outros indivíduos. E define-se assim os dialetos ou variantes de uma língua. Consideremos a seguir algumas variantes não linguísticas que deixam marcas na organização linguística. A fala de homem e da mulher, por exemplo, né, se faz marcar na organização linguística. Temos variantes de sexo, masculino ou feminino. No português mineiro, observamos que o uso do diminutivo é recorrente na fala feminina. Olha que gracinha, aquele vestidinho amarelinho. Parece difícil imaginar um homem dizendo o mesmo enunciado. Geralmente, na fala masculina, observa-se com menos frequência o uso do diminutivo. No caso do português, quando ocorre a variante de sexo, esta é expressa em termos de frequência de uso. Não há em português
marcas gramaticais, palavras específicas ou padrões de entoação que sejam somente utilizados por falantes de um único sexo. Contudo, isto ocorre em algumas línguas. O japonês pode ser tomado como exemplo. A língua japonesa apresenta as variantes masculina, feminina e neutra. Um exemplo que marca a diferença gramatical entre estas três variantes de sexo. É o uso da partícula que segue um substantivo na fala masculina. É da, na família feminina, e ió. E na fala neutra, desu, ió. Várias outras marcas do sexo podem ser observadas em japonês. Contamos também com variantes etárias. Note que pessoas mais idosas, por exemplo, são mais propensas a pronunciar o R no final das formas de infinitivo dos verbos. Por exemplo, cantar ou o S, plurais de substantivo. Os meninos. Jovens tendem a omitir estes sons neste contexto. Canitar e os meninos. Ou cantar. Qualquer pessoa está ciente de variantes formais e variantes informais de sua língua. Estas variantes são estilísticas. Claro que namorar ou brincar com os filhos envolve o uso de uma variante diferente daquela utilizada em um encontro formal, em uma entrevista de emprego ou numa corte de justiça. Fazer uso da linguagem certamente leva-nos a compartilhar de princípios sociais e linguísticos. Estes princípios são determinados sem nenhum encontro específico dos falantes para tal finalidade, ou de uma lei ou decreto criados especificamente para este fim. Entretanto, tais princípios são compartilhados pela comunidade em questão e são parte do universo dinâmico e passíveis de mudanças a cada instante. Certamente, a intuição de falante nativo contribui para a seleção da variante a ser usada em cada contexto. Em outras palavras, sabemos o que falar para quem, como, quando e onde. Portanto, ao empreendermos uma análise linguística, devemos considerar parâmetros linguísticos e não linguísticos. Dentre os fatores não linguísticos, ressaltamos região geográfica, faixa etária, gênero, masculino, feminino, neutro, estilo, normal, não formal, grau de instrução, classe social. Faremos uso do termo variante para caracterizar as propriedades linguísticas compartilhadas por um grupo específico de falantes. Temos, assim, variantes etárias, variantes de sexo e variantes geográficas, como, por exemplo, a variante de Belo Horizonte, etc. O termo dialeto é também utilizado como sinônimo de variante, ao referirmos à fala específica de um indivíduo, adotamos o termo idioleto. As propriedades particulares de fala de um indivíduo caracterizam seu idioleto. Por exemplo, tem uma música que cantamos gospel, que é chamada Não Há Deus Maior, Não Há Deus Melhor, né? Que na língua de Guiné-Bissau ela começa Dessumá Bocaté. Ela começa assim, que é a tradução de Não Há Deus Maior. Gostaríamos de ressaltar que qualquer variante de uma língua é adequada linguisticamente e é inapropriado dizer que há variantes piores ou melhores. Sugerimos que o leitor faça um exercício abaixo com o objetivo de refletir sobre a sua variedade linguística pessoal. Esse foi o texto que trabalhamos hoje. Falamos sobre variante, dialeto, variantes etárias, falamos de variantes formais, variantes informais, falamos de variante de sexo, né? E o texto foi sobre lexicalização, né? Aula 2, fonética 2.